hidrólise celular apresenta características bastante interessantes. A compartimentalização das rotas metabólicas ajuda a célula a fazer um controle sobre a produção de energia na forma de ATP, como também o armazenamento de nutrientes, dentre outras funções da célula. As reações acopladas ocorrem formando vias metabólicas. Então, elas são realizadas por etapas, como a glicólise, que possui 10 reações, em que o produto de uma reação é o substrato da reação seguinte, e a energia liberada numa reação exergônica pode financiar uma reação endergônica, que vai consumir energia. São estratégias para um bom aproveitamento da energia química. A oxidação da glicose até CO2 e água, é a oxidação completa, libera menos 686 quilocalorias por mol. É um processo altamente exergônico que libera energia. A formação do ATP, a partir do ADP e fosfato inorgânico, é um processo endergônico. Então, um pouco mais de 30% dessa energia liberada pela glicose é convertida na molécula do ATP. As reações acopladas, elas possuem variações de energia livre aditivas, ou seja, nós vamos somar o ΔG0 das reações de uma determinada rota metabólica. Vamos ver aqui um exemplo. O reativo A foi convertido no produto B. E nós tínhamos o ΔG0, 1 linha dessa reação. Seria um valor aqui dessa reação. Que pode ser quilocaloria por mol ou quilojoules por mol. Nós temos o composto B, que foi formado na reação anterior. Ele é o intermediário comum nas duas reações, porque ele aparece nas duas. E agora formou o produto C, com um outro ΔG0. Vamos somar as duas reações. Desse lado eu tenho A mais B. Desse outro lado eu tenho B mais C. Quem é o intermediário comum? O B. Ele foi produto na primeira reação, reagente na segunda. Então, você corta o B, certo? E a reação final é o composto A foi convertido no composto C. Então, o ΔG0 dessa reação de A até C é a soma dos ΔG0 das duas reações parciais. Assim, nós podemos ter uma rota metabólica inteira. Você vai somando ΔG0. Tem reações exergônicas em que ele está negativo e outras endergônicas em que ele está positivo. Mas no caso da oxidação da glicose, por exemplo, no final das contas, há uma grande liberação de energia, né? Então, aqui nós temos duas reações em que a glicose 1-fosfato é convertida em glicose 6-fosfato, com o ΔG0 de menos 1,7 e a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, com o ΔG0 de mais 0,4, é endergônica. Então, aqui você corta a glicose 6-fosfato, porque é o intermediário comum, né? E a glicose 1-fosfato formou a frutose 6-fosfato. Qual é o ΔG0? Vamos somá-los. Então, nós vamos ter menos 1,3 quilocalorias por mol. Há outras formas de calcular o ΔG0. Uma dessas fórmulas é aproveitando uma equação para reações de oxirredução. Vamos ver logo em seguida. Então, as reações que transferem elétrons. Nós temos que identificar nessas reações quem é o agente oxidante, tá certo? E quem é o agente redutor, né? O oxidante recebe elétrons e sofre redução. O agente redutor é aquele que doa elétrons e sofre oxidação. O potencial de redução é a medida da capacidade de um elemento em receber elétrons. Valores mais positivos são para bons agentes oxidantes, valores mais negativos para bons agentes redutores.
Nos processos espontâneos, os elétrons fluem do agente com menor potencial para aquele de maior potencial de redução. Um exemplo disso é a cadeia transportadora de elétrons, em que a distribuição dos componentes da cadeia está em ordem crescente de potencial de redução. A força eletromotriz é a diferença de potencial entre o agente oxidante e o agente redutor. Eu estou falando esses conceitos porque nós vamos precisar para calcular o ΔG0 numa reação de oxidação. Então, nós temos uma equação para calcular o ΔG0 a partir do potencial de redução. Então, nós temos aqui o ΔG0 vai ser igual a menos N vezes F vezes ΔE zero, ou seja, em condições padronizadas. Então, aqui nós vamos ter. Quem é o ΔG0? A variação de energia livre padrão. N é o número de elétrons transferidos. No caso da cadeia transportadora de elétrons, um par de elétrons, ou seja, 2. F é a constante de Faraday, que corresponde a 23.062 calorias por volume a menos 1, mol a menos 1. Ou 96.494 joules, né? Já que é maior, o valor corresponde a uma caloria a 4,184 joules. O ΔZ é a diferença entre os potenciais padrão de redução, ou seja, o potencial do agente oxidante menos o potencial do agente redutor. Então, na reação, você tem que identificar quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor para que possamos calcular a variação de energia livre. Temos aqui um exemplo de uma reação de oxirredução em duas etapas. Então, vamos calcular o ΔG0 dessa reação de oxirredução. Então, o acetaldeído vai receber 2 elétrons e ser reduzido para etanol. Aqui nós temos potencial de redução padrão, menos 0,16 volts. O NADH vai ser convertido no NAD+, e com a doação de 2 elétrons, certo? Vai perder 2 elétrons. Então, nós temos aqui menos 0,32 volts. A reação final é acetaldeído mais NADH mais H+, dando etanol mais NAD+. Quem é o agente oxidante? Quem é o agente redutor? Então, o agente oxidante vai ser o acetaldeído. Então, nós temos aqui a reação primeira com ΔE de menos 0,16 volts. Tá aqui. Menos, esse menos aqui é da fórmula, e esse outro menos é do potencial, certo? O agente redutor. Então, o agente redutor, que doou os elétrons, é dessa reação. Então, menos 0,32 volts. Fazendo as contas, aqui menos com menos vai dar mais, pessoal. E aí nós vamos ter um potencial de redução padrão, a variação do potencial padrão de mais 0,16 volts. Aqui é um par de elétrons que foi transferido, ó, daqui. O acetaldeído recebeu o par de elétrons, quem doou foi o NADH, né? Aqui, então o N é 2. Aqui tem um menos da fórmula, menos 2. Vezes aqui essa constante F, que é de Faraday, 23.062, eu botei em calorias, vezes 0,16, que é a diferença de potencial entre o agente oxidante e o redutor, né? O agente redutor é o NADH, viu, pessoal? Aí aqui formou menos 7.400 calorias ou menos 7,4 quilocalorias. Isso aqui é o ΔG0 da reação.